Bom dia, grupo lindo e abençoado, feliz Páscoa. Não tô atrasada, já que Páscoa é todos os dias. É que hoje eu acordei com uma vontade imensa de falar, de conversar com vocês sobre a Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico significa passar por cima, cobrir, proteger. No inglês, Passover, né? E na Bíblia fala de três fatos que vai nos direcionar para a Páscoa. Primeiro já está logo em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e eles se separam de Deus, né? Porque Deus fez Adão e Eva para que o homem pudesse viver em perfeita comunhão com ele. Mas eles pecaram, então eles foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. E aí eles começaram a ter algo que nunca tinha acontecido com eles, que é a consciência do mal, já que eles tinham comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a ter essa consciência do mal, do pecado, começaram a ter sentimentos como malícia, vergonha, e eles sabiam que Deus ia visitá-los à tarde, como Deus fazia todos os dias. Então eles se cobriram com folhas de figueira. Quando Deus chegou à tarde para visitá-los, Deus então imolou um cordeiro, houve um derramamento de sangue, e Deus pegou a pele do cordeiro e cobriu a nudez deles, cobriu com a pele do cordeiro. Mas um pouquinho na frente, em Gênesis 3, já vai nos mostrar que o plano de salvação já está pronto, que já vai surgir lá na frente o Salvador, que vai exatamente vir para nos cobrir e para nos fazer voltar a ter comunhão com Deus. Gênesis 3,15 já aponta isso. Em Gênesis mesmo, capítulo 12, Deus escolhe Israel para trabalhar com Israel. Então ele faz uma aliança com Abraão, que é o nosso pai da fé, o nosso primeiro patriarca. De Abraão veio Isaac, seu filho, e de Isaac veio Jacó. Não vou entrar muito na história, mas então por isso que nós falamos que nós temos que o nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pulando um pouquinho na história, nós vamos encontrar Jacó com seus filhos, seus 12 filhos, né, que é as 12 tribos de Israel. Ele já vivenciando aquele amor que ele tinha por um dos seus filhos, que era José. José realmente era muito especial. E a gente sabe que os irmãos de José tinham muitos ciúmes dessa relação afetiva que tinha José com o seu pai. Então eles venderam José para ser escravo no Egito. Então José sai de Canaã e vai para o Egito. Lá Deus continua trabalhando na vida dele. Deus dá para ele dons de interpretação de sonhos, até que um dia o faraó teve um sonho importante que José interpretou, que foi o único a interpretar, e ele acabou sendo um governador, né? Era o sonho que ia haver 7 anos de muita fartura no Egito, mas depois vinha 7 anos de muita escassez. Então Faraó fez de José um governador, e José, como governador, fez celeiros no Egito inteiro armazenando cereais. E chegou o dia da fome, a fome veio, assolou o mundo todo, e o único lugar que tinha alimento, a única forma de sobrevivência estava no Egito, nas mãos de José, o governador. E aí é quando
Jacó e seus descendentes, que já eram umas 70 pessoas, passam a ter fome e descem então para o Egito para comprar os alimentos. É aí que Jacó fica sabendo que seu filho José não morreu, que foi vendido, e aí que teve aquele reencontro de pai com filho, que é um encontro muito emocionante. José então passa a cuidar dele, passa a cuidar dos irmãos que ele perdoou, passa a cuidar de toda a nação, que já é uma nação, né? Porque lá atrás Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Então, nós já tínhamos aqui a nação de Israel. E José coloca, então, os israelitas para morar num lugar chamado Gósen. E aconteceu que Jacó morreu. Depois de um tempo, José morreu, depois seus filhos morreram, Efraim, Manassés. O tempo foi passando, o povo de Israel foi se multiplicando, então o Egito transformou os israelitas em escravos e eles trabalhavam duro, fabricando tijolos de cedo à noite, naquele calor, sendo açoitados, uma vida muito dura de escravos. E assim eles ficaram escravos no Egito por 430 anos, até que Deus levanta Moisés e envia Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés vai até Faraó e Faraó, com muita dureza no coração, não quis libertar os escravos, os israelitas. Então Deus envia as 10 pragas e a 10ª praga é que o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos. Só que Deus ordenou para Moisés alertar o seu povo, cada pai de família, cada casa, matar um cordeiro e o sangue do cordeiro aspergir nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele ia só passar por cima. E foi assim que aconteceu. O anjo da morte passou, não entrou em nenhuma casa em que tinha o sangue, então não entrou em nenhuma casa de um israelita, e passou por todo o Egito, e todos os primogênitos morreram, inclusive o filho de Faraó. Foi então que Faraó libertou o povo de Israel. E nesse dia que eles saíram de lá, de Israel, que é chamado Êxodo significa saída, quando eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, esse dia os judeus então passaram a comemorar como Páscoa. Então, a partir dali, todos os anos, na mesma data, eles comemoravam a Páscoa. Até que foram passando uns anos e vamos chegar lá no Novo Testamento. Um dia João Batista estava lá anunciando que Jesus viria, que chegou o tempo daquele profeta, daquele que os profetas falavam que viria para salvar Israel. João Batista olhou para Jesus se aproximando e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou Jesus para andar conosco, para nos ensinar, até que ele foi para a cruz. E na cruz, ele derramou sangue, e esse derramamento do sangue é que nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Antes eles imolavam cordeiros, agora Jesus se fez de cordeiro. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E o mais lindo disso, gente, é o nosso Jesus. Na época
que depois desses 3 anos que ele andou na terra ensinando o amor de Deus, ensinando a nova face desse amor incondicional de Deus, ele, passado esses 3 anos, quando estava chegando a Páscoa, ele vai para Jerusalém. E lá ele ceia com seus discípulos, e lá ele faz com que os discípulos tenham, comam pão, bebam vinho, dizendo para eles fazerem sempre aquilo, para se alimentar dele, para se nutrir dele, para se revestir do sangue dele, porque um dia ele iria voltar. E aí Jesus então é morto, ele é crucificado, e aí no terceiro dia ele ressuscita exatamente no dia da Páscoa. E gente, como é maravilhoso, porque vamos imaginar, não foi fácil para Jesus, porque Jesus, ele veio 100% homem, e desde o primeiro dia que ele andou para nos ensinar, que ele começou o seu ministério, ele foi perseguido, ele foi xingado, ele foi insultado, ele foi rejeitado, e tudo isso, gente, vamos imaginar ele como um ser humano, 100% ser humano, sentindo toda essa dor, tendo contato com essa crueldade, com esses sentimentos mesquinhos do ser humano. Ele teve que ter contato com isso. E a psicologia fala, né, que a dor mais profunda que existe é a dor da rejeição, e ele foi rejeitado o tempo inteiro. E quando ele estava para ser levado, para ser crucificado, inclusive tem aquela passagem que ele vai pro Monte das Oliveiras, pro Getsemane, e a dor dele era tão profunda, mas tão profunda, porque ele sabia que ele ia passar por mais dores ainda, por mais crueldades ainda, e o pior, que quando ele estivesse na cruz, os pecados da humanidade iam estar sobre ele, como o profeta Isaías falou em 56, e naquele momento Deus ia tirar os olhos sobre ele. Por isso que ele faz, Pai, por isso que ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado estava sobre ele. E ele não podia conceber uma coisa dessa, porque ele estava junto com o Pai o tempo inteiro. Então, amigos, ele fez isso por amor. O que moveu ele foi o amor. E ele nos amou até o fim. Eu fico pensando assim, na gente, né? Que a gente não consegue amar tanto tempo assim uma pessoa, não sei que seja sangue, né? A gente desiste tão fácil das pessoas, às vezes a gente se magoa, às vezes a gente é ferida, às vezes a gente vê uma coisa que não gosta no outro e a gente já desiste, já não quer mais ter relacionamento. Mas não Jesus, não, ele foi até o fim. Ele no Getsemane, ele sentiu aquela angústia tão profunda que ele falou pro Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo, ele falou assim, não, eu vou, por amor eu vou até o fim. Lucas fala que nesse momento a angústia dele foi tanta que ele suou gotas de sangue. Tal era o estresse que ele estava. E ele chamou os 3 amigos dele, os 3 amigos dele dormiam, ele chamou 3 vezes, eles dormiam, e ele sozinho naquela angústia, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, para que no terceiro dia ele ressuscitasse, e para que nesse dia ele pudesse fazer morada no nosso coração. Então a Páscoa é todos os dias, que todos os dias celebremos esse Jesus que mudou de endereço, que eu sempre falo, que estava no céu e veio habitar no nosso coração vivo, ressuscitado, que celebremos esse amor todos os dias. Por isso eu volto a dizer Feliz Páscoa, tá bom? Um beijo, até outro dia. Amo vocês.